Olá, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos em Cristo. Eu sou Wesley Oliveira e gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre o Halloween, uma festividade que até então nasceu do calendário litúrgico da Igreja Católica e que, com o passar dos tempos, se transformou uma verdadeira festa dos horrores, inclusive até mesmo sendo aí palco para o ocultismo, magia, bruxaria e até mesmo satanismo. Nós, como pais, católicos e cristãos, devemos ter o olhar bem atento em relação ao Halloween, pois ele já perdeu totalmente a essência quando foi esvaziado do seu verdadeiro significado. Pois bem, traduzido da língua portuguesa como Dia das Bruxas, a expressão Halloween, ela se originou no calendário litúrgico da Igreja Católica, celebrado no dia 31 de outubro, véspera de Todos os Santos, All Hallows Eve. Daí, então, essa transliteração para Halloween em inglês. Bom, é seguida pela comemoração dos fiéis defuntos, no dia 2 de novembro, e ambas as festas marcam o início de um mês que, para os católicos, se destina tradicionalmente à meditação dos novíssimos, ou seja, uma meditação sobre assuntos que abarcam a morte, o juízo, o céu, o inferno e o purgatório. Sabendo disso tudo, a Igreja ela propôs esta celebração, o All Hallows Eve, justamente para ajudar o seu povo a refletir sobre essas questões importantes, inclusive convidando-os a rezar, a jejuar, a celebrar missa pelas almas dos fiéis defuntos, que é uma tradição muito antiga e viva da nossa igreja. Pois bem, antigamente, quando esta celebração ainda estava atrelada ao calendário da Igreja Católica, havia-se a finalidade de dar as esmolas, ou seja, de fazer ali doações para famílias carentes, pessoas necessitadas. E isso foi transmutado para o que hoje nós doces ou travessuras, né? A princípio, eram os pedintes, os pobres, que iam de casa em casa nas famílias esperando receber o pão das almas, né? O pão do sustento. Porém, percebemos que com o passar do tempo, esse gesto tão bonito de caridade, de esmola, foi substituído e o pão foi trocado por doces, inclusive dados às crianças. Outro fato curioso é que quando essa festividade estava atrelada à Igreja Católica, havia o hábito de se visitar o cemitério. Os cristãos, os católicos, visitavam os cemitérios e acendiam velas para as almas. Sabemos que, antigamente, por questão de espaço, o cemitério era próximo das igrejas. E, nesse sentido, então, via-se ali as velas acesas, o que também acabou sendo modificado na atual festividade do Halloween, de se colocar uma vela na cabeça de uma abóbora. Havia-se também a tradição, para catequizar as pessoas, principalmente as mais simples, das pessoas algumas pessoas trajarem roupas de demônio, justamente para fazer esta alusão entre o céu, o inferno e o purgatório. Hoje, infelizmente, há esta troca de valor, aonde nós vemos muitas vezes que esses bons costumes que eram vinculados à Igreja Católica e utilizados para catequizar e ensinar na fé, principalmente as crianças, hoje as pessoas vestem, né, se fantasiam de demônios, bruxas, com o sentido de escárnio, fins meramente mundanos. Algumas instituições, escolas em geral, pessoas que não têm a devida informação, e em muitos casos até mesmo cristãos, católicos, acabam vestindo seus filhos com roupas de demônio, bruxas, com uma forma até mesmo de distanciamento das coisas de Deus, com escárnios, com fins meramente mundanos, e isso é muito perigoso. E agora, falando também como pai, permitir que as nossas crianças se fantasiem bruxos, monstros e demônios é, sem sombra de dúvida, um grande erro por parte tanto dos pais que permitem isso, como dos educadores que incentivam, como das instituições que também promovem. A moderna festa do Halloween
já não tem nada a ver mais com a Igreja Católica, com a tradição da onde se originou esta festividade, e ela se propagou no mundo vindo dos Estados Unidos e da Inglaterra. Mas aí uma pergunta se faz: como que ocorreu toda essa mudança de significado dessa celebração de Todos os Santos, das vésperas de Todos os Santos, para essa festa atual do Halloween? Quando que isso ocorreu? Quando que teve essa troca de valores? E aqui nós devemos lembrar da Rainha Elizabeth I. Esta festa foi importada da Inglaterra e readaptada nos Estados Unidos. Como a Rainha Elizabeth I era uma boa protestante, ela proibiu que as pessoas rezassem ou fizessem ali a intercessão pelos mortos. E desta forma, em vez de eliminar os festivais que o povo celebrava tão piedosamente, a coroa conseguiu simplesmente desnaturar o Halloween de todo o seu sentido cristão, fazendo com que os ingleses retornassem de forma mitigada os cultos macabros que os celtas, seus ancestrais pagãos, prestavam aos mortos. Então tiraram os elementos cristãos católicos e colocaram os elementos dos celtas, esses povos bárbaros que viviam naquela região. Assim, o que foram os primeiros evangelizadores da Inglaterra, uma grande oportunidade de catequese, acabou por se tornar ali, para gerações vindouras, em um flerte com o paganismo, com o ocultismo, com a bruxaria e o satanismo, e causa de verdadeira perdição. Sabemos que muitos sacerdotes e exorcistas, inclusive, alertam as famílias para o perigo destas festas e de permitir que seus filhos participem dessas festividades, porque é uma brecha que se abre para as forças do mal. É uma grande contaminação que nossas crianças e jovens recebem participando de modo até mesmo inofensivo, por meio de brincadeiras, desta festividade que é pagã. Por isso, queridos pais e mães, tomem muito cuidado e, como católicos cristãos, não devemos permitir que os nossos filhos, ou até mesmo nós, participemos destas festividades pagãs. O que algumas instituições, escolas e igrejas propõem para as crianças e jovens é realizar, na mesma data, no dia 31 de outubro, o que seria ali a festa de Todos os Santos. Então, em vez da criança de se caracterizar ali de bruxa, demônios e monstros, ela se caracterizaria como um santo da Igreja Católica. E quantos santos não tem a nossa igreja, né? Então seria uma forma de inspirar as crianças e os jovens a imitarem, inclusive, o exemplo dos amigos de Deus e aspirar, acima de tudo, o destino eterno, a salvação. Inclusive, em nível de informação, é uma data onde bruxas, satanistas e membros do ocultismo e magia negra se reúnem, porque para eles, no dia 31 de outubro, se inicia um novo ciclo, um novo ano no calendário satânico. Podemos encontrar muito facilmente na internet relatos de inúmeras pessoas que participam desse grupo macabro pertencente ao inimigo e que afirmam justamente isso. Por exemplo, segundo uma bruxa autotitulada Loane, praticante de Wicca, nesta data se inicia um novo ciclo. A festividade é conhecida como Samhain, sem sol, ou Dia das Bruxas. Foi uma data que remete às celebrações célticas dos nórdicos e outros povos antigos. Para ela, esse é o momento de se comemorar o novo ano pagão que se inicia. Segundo ela, os praticantes da Wicca dançam em volta a um caldeirão e queimam ali os pedidos fazendo as suas magias. Pois bem, temos relatos também de um ex-satanista, Zarak King, e aqui eu recomendo para que vocês, pais católicos, cristãos, assistam depois no YouTube o testemunho de Zarak King, Z-A-C-H-A-R-Y-K-I-N-G, do Instituto Hesed, e ele fala justamente como que o Halloween é visto pela ótica do ocultismo e do satanismo. Bruxas que inclusive se reúnem para fazer sacrifícios humanos. E segundo seu relato,
A partir da meia-noite, essas bruxas se reúnem fazendo as suas invocações com as forças da treva, atingindo o ápice das 3 horas da manhã, aonde ocorre ali o sacrifício humano, sendo também de crianças. Então, de acordo com essas informações e com essa catequização, não devemos ficar apáticos ou pensar que é uma simples festa inocente e despretensiosa. Muito pelo contrário. O fundador da Igreja de Satanás, Anthony Levy, disse uma vez: "Fico feliz que os pais cristãos deixem seus filhos adorarem o diabo pelo menos uma noite por ano." Então, queridos pais, abramos os nossos olhos e sejamos contra essa festividade pagã que nos dias de hoje muito tem o dedo de Satanás. Fiquemos atentos com essas festividades pagãs e não permitamos que as nossas famílias sejam atingidas por essas artimanhas do inimigo. Que Maria nos proteja e que Jesus nos guarde de todo o mal, agora e para sempre. Amém. Até mais.